agora a gente vai passar para o nosso script de atualização do jogo, mas antes de eu falar dele, eu preciso fazer algumas considerações que eu não fiz antes. Voltando aqui no meu script de inicialização, uma das coisas que eu preciso deixar claro é a questão dos IDs dos personagens. Você está vendo que aqui eu gravo os IDs dos meus personagens, mas os IDs não são necessariamente fixos. Toda vez que eu deleto um personagem, vocês vão ver que na atualização tem casos em que eu deleto um personagem, eu reduzo o meu número de personagens total. Então o meu ID, os IDs dos personagens que estão atrás desse vão ser mudados. Por exemplo, se eu criasse esse personagem aqui, o ID dele vai ser 1, porque ele foi o segundo personagem criado. Os personagens são numerados de 0, a partir de 0 na ordem em que eles são criados. Então meu jogador vai ser 0 nesse caso, e esse meu personagem vai ser 1. Se eu deletasse ele e criasse esse personagem aqui, o ID dele ia ser 1 também, porque o ID 1 foi desocupado. Outra consideração, não sei se vocês perceberam, no meu loop while aqui, para quem não está acostumado com Python, uma coisa interessante dessa linguagem é que a resolução do escopo dela se dá pela indentação. O que é isso traduzindo? Para eu saber o que está dentro de um determinado bloco, eu vejo pelos espaços. Para eu saber que isso, para o meu interpretador saber que essas linhas de código estão dentro do meu while, ele simplesmente verifica se elas estão mais à direita do que ele. Essa indentação, por exemplo, você vê que eu não tenho palavra-chave end no final desse while aqui, desse laço de repetição. Então eu tenho que usar um espaçamento fixo para colocar uma coisa dentro da outra. Você vê aqui que minha operação de incremento está dentro do meu if, também com um espaçamento. Esse espaçamento é recomendado que ele seja um tab ou 3 espaços. Aqui no meu caso eu estou usando 3 espaços para deixar fixo. Uso 3 espaços para colocar dentro do while, uso 3 espaços para colocar dentro do loop, do meu condicional, do meu if. Agora sim, a gente pode ir para o meu script de atualização. A primeira coisa que você tem aqui, minha variável que eu criei, meu remaining game time em milissegundos, que eu criei no meu script de inicialização aqui, nesse lugar aqui, como se fosse o tempo total em segundos vezes 1000, já que ele é em milissegundos, eu tô decrementando o valor da minha função elapsed time. Essa função é uma função que é exposta pela minha interface com C, que dá para você o tempo que já passou naquele loop de atualização do jogo. Parece que seria mais interessante colocar isso no final, já que depois de eu fazer todas as operações. Mas a questão é que antes de eu rodar esse script, eu já fiz a atualização de todos os personagens no código em C++. Eu não faço elas nesse código aqui. Então já passou algum tempo e eu diminuo esse tempo aqui do tempo restante total em milissegundos, que é esse. Próxima coisa, minha variável GameTime que eu criei antes, eu igualo ela ao meu tempo total, o tempo total que eu tenho para completar o jogo, menos o tempo restante em milissegundos dividido por 1000, que vai ser meu tempo em segundos. Então meu GameTime vai ser o tempo total em segundos, o tempo que já passou em segundos. O que mais agora? Meu GamePoints vai ser, eu estou recebendo aqui o valor da variável global GamePoints, que está sendo atualizada pela minha, que está sendo atualizada durante esse loop aqui. E eu tô pegando outra coisa que preciso lembrar, já adiantando. Toda vez que eu rodo a minha atualização, toda vez que eu rodo a minha atualização, ou melhor, toda vez que eu fecho uma tela de jogo, o meu interpretador Python fecha também. Então, eu não posso, se eu criei num script uma variável, num script de uma tela de jogo, eu não posso usar ele diretamente no outro script. Eu precisaria criar de novo, ou se eu preciso guardar um valor entre duas telas, eu posso usar as variáveis globais. É o caso aqui do meu GamePoints. Na verdade, nesse caso não, porque eu tenho só uma tela de jogo, mas é uma coisa que eu posso usar. Então eu tô recebendo esse valor, e aqui eu tenho o condicional principal. Um if else, para quem está acostumado, só lembrando os 2 pontos no final. Eu verifico primeiro, se meu tempo restante total for menor ou igual a 0, meu jogo acaba. Para isso eu uso essa minha função endGame, que ela recebe como argumento o nome da próxima tela depois desse jogo. Aqui no caso é tela de Game Over, mas também pode ser uma tela
pode ser a próxima tela de jogo. Então talvez o nome dessa função não seja o melhor, eu posso acabar mudando isso, porque você não necessariamente termina o jogo, mas você termina essa tela de jogo e passa para outra, ou passa para a tela de fim de jogo, ou para qualquer outra tela que você quiser. Se isso não acontecer, eu faço a atualização do jogo. Eu tenho essas funções comentadas aqui que são relativas a parte de rede, a parte de sockets, elas não estão prontas ainda, isso aqui vai mudar, então eu não vou mostrar por enquanto. Aqui eu tenho um laço for. Para quem não viu, não conhece for em Python também, não é como for em C++. Aqui eu estou colocando para cada valor id, que é um valor inteiro, nessa minha sequência. Função range, ela gera uma sequência de 0 até um número menor do que o número que eu estou passando como argumento aqui. Meu actors number me dá a quantidade de objetos que eu tenho, ativos que eu tenho no meu jogo. Então eu vou fazer esse loop para todos os IDs, do 0, que é o primeiro, até o número de objetos menos 1, que é o meu último ID de objeto disponível. Outra coisa eu vou fazer aqui, agora entrando nesse loop, você vê pela indentação, eu recebo dois valores. Eu posso receber dois valores porque essa minha função para receber a posição do objeto a partir do ID, ela retorna os valores, um tuple, né? Com os valores x e y de posição do meu objeto. Eu recebo esses valores aqui. Agora tem um condicional que me diz se o meu ID é um ID de personagem. Ele vai retornar 1 se for um ID de personagem, vai retornar 0 se for um ID de objeto, um objeto fixo, um item, né? E se for o caso, eu vou verificar a colisão desse meu personagem com esse ID com o personagem com o ID do meu jogador. Ou seja, eu vou verificar a colisão do meu jogador com esse personagem do ID que eu estou verificando dessa vez. Se ocorrer essa colisão, ou seja, nesse jogo, se um monstro me alcançar, eu vou para a tela de créditos e saio do meu loop, para já chegar no final do meu script e terminar. Aqui meu elif, se não for o caso, o elif é o equivalente ao else if em C, em C++. Então, se não acontecer isso, eu testo uma outra condição. Se meu ID for diferente do ID do jogador, eu vou calcular a distância entre meu jogador e esse personagem. E a partir disso eu vou determinar, vocês podem ver aqui analisando o código melhor, para qual o estado em que eu vou colocar meu personagem, meu monstro. Então, dependendo da distância entre eles e do sinal dessa distância, para eu ver, por exemplo, se ele está acima, abaixo, à direita ou à esquerda, eu vou determinar o estado do meu monstro para que ele persiga o meu personagem. No caso aqui, por exemplo, se a minha distância em X for maior do que em Y, eu vou dar prioridade para ele se mover no eixo X. Dentro desse condicional, se essa minha distância for maior do que 0, ou seja, se o meu personagem tiver... Se o jogador tiver à direita do monstro, o monstro vai se mover para a direita. Isso aqui faz parte da numeração que eu criei na inicialização. Vai se mover para a direita para perseguir o personagem. E todos os outros seguem essa lógica aqui. Agora, esse else aqui está no mesmo patamar que o meu condicional para verificar se é um ID de personagem. Então esse else é equivalente a dizer que não é um ID de personagem, é o ID de um item. Para esse item eu vou calcular do mesmo jeito a colisão, só que nesse caso, se a colisão for detectada, eu vou deletar esse objeto. Vocês viram que meus itens eu criei depois dos meus personagens, então isso já foi por precaução, porque aqui meus IDs de objeto mudam. Eu poderia acessar o meu personagem jogável e os não jogáveis pelo ID o tempo todo sem problema, porque eu não deleto eles, então os IDs deles não mudam, eles foram criados antes. Você pode ver aqui, eles foram criados antes, então os IDs deles não mudam. Os IDs dos objetos mudam, mas por isso eu não gravei os IDs deles, porque eles vão variar. Então, voltando aqui, se acontecer a colisão, eu deleto meu objeto, incremento o valor de game points, dos pontos do jogo, e se os pontos que eu conseguir forem maiores ou iguais ao número de itens que eu criei,
o meu jogo acaba, vai para a tela de fim de jogo porque eu ganhei o jogo, eu coletei todos os itens. Termina aqui, sai do meu condicional. Sai do meu loop, né? No final, para finalizar a tela, eu simplesmente devolvo, né? Eu calculei o tempo restante, devolvo ele para minha variável remaining game time, que vai aparecer numa das caixas de valor do meu jogo, como vocês podem ver aqui. Cadê? Aqui, essa minha caixa de valor, essa minha number box vai mostrar o tempo restante. Esse tempo restante vai ser atualizado pelo meu script aqui, que eu estou recebendo nessa variável global o valor do meu tempo restante em milissegundos sobre 1000 para converter para segundos. Devolvo agora também a variável game time total, o tempo de jogo que se passou com o valor meu de game time que eu calculei, e devolvo também game points para o meu código em C, para minha variável global, com o valor de game points que eu calculei, que pode ter sido alterado por essa parte aqui da colisão com o meu objeto. Então aqui acaba o meu. Você vê que é bem simples. De preferência tem que ser simples, porque isso vai estar sendo. Esse script de atualização vai estar sendo rodado toda hora no jogo. E como o Python é a parte de menor desempenho aqui, é bom que você use o mínimo possível no seu script de atualização por questão de desempenho. Coloque a maioria das coisas que você puder na inicialização e nos arquivos de texto de configuração, para que isso não vá sendo repetido toda vez e você tenha uma penalização na performance. Então é isso, e no próximo vídeo, talvez seja o último, a gente conclui mostrando as últimas telas do jogo, que são bem mais simples, não tem muita novidade, mas por enquanto aqui a gente já teve uma boa noção de tudo. Então, até a próxima.